Sejam bem-vindos, meu nome é Herbert Fenelon, host deste podcast e também gestor da HF Holding. Hoje iremos falar com o Rafael Vinícius. O Rafael é proprietário da loja de calçados Maricota com 2 unidades, uma em Fátima do Sul e outra em Viema. E também é idealizador e criador do perfil E7 Empreender, 2 vezes, né, Rafa? Diga-se de passagem. E as 2 vezes com sucesso. Então vamos lá. Vamos começar aí com a apresentação do Rafa. Rafa, para começar, eu gostaria que você falasse quantos anos faz que você está nessa jornada aí das lojas, né? E também sobre o perfil, né? Fala das lojas, depois eu te faço a pergunta do perfil. Eu estou empreendendo nesse ramo hoje de calçados desde 2017. Então a gente começou do zero, sem conhecer nada, sem conhecer nem numeração de calçado. Eu não sabia nem se era de 1 em 1, de 2 em 2, como era. E a gente começou na coragem, eu e a minha esposa, e graças a Deus tem prosperado o nosso negócio. A gente abriu a 2ª unidade agora em outubro do ano passado e graças a Deus está dando certo. Estamos aí crescendo e esse ano muito também. Legal. Quanto ao perfil do Instagram, como eu já falei, esse é o 2º perfil, né, do E7 Empreender. Sim. Conta um pouco dessa história pra gente, números do perfil e tudo mais, pra gente trocar uma ideia também sobre Instagram, né, no decorrer dessa live. Sim. Então eu comecei o Instagram em 2016. Eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer investimento. Todo mundo que está começando é assim mesmo. Eu comecei dentro do meu próprio Instagram pessoal, eu comecei a seguir alguns perfis motivacionais. E eu achei legal aquilo e eu falei assim, cara, eu vou criar um perfil motivacional para mim também. Por quê? Quando eu criar esse perfil motivacional, eu vou criar essa responsabilidade de postar todos os dias e eu vou me motivar a continuar fazendo isso que eu estou fazendo, porque fácil não é, mas eu vou ter um ânimo todos os dias, por eu ter que postar alguma frase. E eu fiz isso, comecei o perfil E7 Empreender. No começo nem era E7 Empreender, era E7 Trader Team, porque era voltado a investimentos na Bolsa de Valores, e depois eu mudei para E7 Empreender. E de lá para cá eu comecei a postar, e fui postando, perfil pequeno e tal, só que eu comecei a perceber que as pessoas elas começaram a gostar do perfil, da forma como eu postava e tal, e eu comecei a achar legal aquilo lá. Eu comecei a ver que as pessoas começaram a se relacionar comigo por causa disso, por causa desse tipo de perfil que eu criei. Eu falei, cara, isso é legal. Além de fazer bem para mim, tá fazendo bem para outras pessoas. E comecei a continuar postando todos os dias. E comecei a buscar um pouco mais de informação a respeito. E comecei a me especializar um pouco mais na questão de tráfego orgânico. Entender um pouco mais como que funcionava. E quando chegou no ano de 2020, eu estava com 125 mil seguidores. Então a gente cresceu bastante, eu cheguei a ganhar 35 mil seguidores em um único mês, fazendo vários séries feito em cima do meu perfil. Porém, quando foi janeiro de 2020, eu tinha um caminho a escolher. A gente estava com a loja, graças a Deus, crescendo. A gente cresceu mais do que dobrou de tamanho no começo de 2020. A gente alugou o salão do lado, que era maior do que a gente já tinha, e a gente decidiu expandir. E nesse momento eu fiz uma escolha. Eu tive que deixar de lado o meu perfil, que estava grande, já com mais de 125 mil seguidores, e passei para um outro parceiro meu administrar, e eu acabei com ele. E tive que focar na minha loja. Por quê? Porque a gente estava crescendo e eu precisava continuar nesse ritmo de crescimento, né? E aí eu parei com o Instagram. Mas aquele negócio do Instagram sempre ficou na minha mente. De voltar para o Instagram e tal, né? Fazer um perfil, voltar com um perfil. E quando foi agora no ano passado, em julho, agosto do ano passado, eu decidi voltar para o Instagram. E comecei devagarinho e tal.
quando foi agosto, eu voltei, mas em outubro eu já inaugurei a segunda loja. Então eu não tive nem muito tempo para investir no perfil. E mesmo assim a gente já está com 33 mil seguidores. Batemos 35 mil seguidores já. Diminuiu um pouquinho, porque eu não tive tanto tempo assim de criar conteúdo e melhorar o perfil. Mas na medida do possível a gente está crescendo e tem muito para fazer ainda esse ano também. Top demais. Até depois eu quero que você deixe uma dica mais para frente. Eu quero deixar uma dica aí. Você que já tem um conhecimento e um know-how na criação de perfis vencedores, vamos falar assim, deixar uma dica para a galera que está assistindo. Então quem ficar aí até o final da live vai aprender com o Rafa aí como ele criou esses perfis. Um de 100 e lá vai burdoado e outro já com 33 mil em tão pouco tempo. Então, galera, vamos continuar aqui. Rafa, antes de você entrar nessa parte de empreender, né? Você trabalhava com o quê? Eu sou formado em engenharia de controle e automação. Trabalhei durante 7 anos na área e trabalhei com projeto, trabalhei com venda externa, sistema solar fotovoltaico. Então, assim, tive uma breve carreira assim na minha área. Mas mudei de ramo, né? Fui pro calçado que não tem nada a ver. Como que foi essa mudança de ramo para você? Estava namorando, né? E precisava ganhar dinheiro para eu poder casar. E eu não estava muito contente com o que eu estava recebendo lá na cidade, né? Que eu morava, que era em Cascavel, e vim para o Mato Grosso do Sul. E aqui na cidade onde eu moro hoje, né? Que era a cidade da minha esposa, eu saí procurar emprego e na cidade aqui tem uma usina de açúcar e álcool. E eu falei, cara, usina de açúcar e álcool, eu preciso de engenheiro de automação, então vou procurar um trabalho lá. E fui lá levar um currículo, tinha vaga, cara, eu cheguei lá, falei e tal, e aí ele perguntou a minha pretensão salarial, eu falei que pelo menos 5 mil reais. Eu já tinha experiência, né? Já tinha algum know-how na área, estava formado já fazia algum tempo. Tive a proposta de R$ 1.500. Ele ia pagar para mim R$ 1.500, eu falei, cara, não é essa a vida que eu quero. Por R$ 1.500 eu vou ficar em casa. E aí eu conversei com a minha esposa e eu falei, amor, vamos montar um negócio pra gente, porque desse jeito aqui não vai dar certo. Falei, agora é hora de empreender. E aí nós fomos buscar de Deus um parecer, né? Entender qual que era o propósito de Deus na nossa vida, para onde a gente tinha que correr, qual que seria o negócio, né, que a gente ia caminhar, para que direção. E Deus falou que ia tomar uma providência, que ia criar um caminho, né? A gente não sabia qual que era, mas a gente ficou assim, procurando, tentando entender qual que ia ser o caminho. E aí no outro dia, a gente foi na casa da minha sogra, ela estava lá, na verdade, ela morava lá, né, porque a gente não tinha casado ainda. E aí o meu cunhado falou assim, ô Nádia, por que você lá fora não monta uma loja de calçado do lado? Aí a gente, cara, sabe aquela luz da oportunidade que acende assim? E aí do lado da loja da minha sogra tinha um salão vazio. Fazia 1 ano já que estava vazio, cara, e era no centro da cidade. Eu falei assim, amor, então o que você acha? Então Deus falou que ia tomar uma providência, tá aí, eu acho que esse é o caminho. E aí nós pegamos e alugamos o salão. Cara, nós começamos com 18 mil reais emprestados. Nós não tínhamos dinheiro para montar a loja. E nós começamos com esse valor emprestado. Então aí no primeiro mês faturamos 12 mil e já chegamos a faturar 250 mil no mês. E graças a Deus estão aí lutando e crescendo. E é isso aí. Rafa, conta um pouco da sua jornada nestes anos de loja, né? Então você tem a segunda loja agora, você me contou brevemente, expandiu, como você começou, que foi bem interessante, enfim, conta um pouquinho mais pra gente da sua jornada aí na loja. Até essa semana eu estava estudando, né, para poder falar, a gente vai ter um lançamento aí de uma mentoria ainda essa semana, e eu estava estudando a respeito da minha própria história, cara, e é interessante, sabe? Uma coisa que faz muita diferença para quem está começando é não ter experiência. A falta de experiência faz a gente errar muito. Muito mesmo. Só que o erro, ele é como se fosse um tijolinho colocado dentro da construção do seu sucesso. Não existe alguém que tem sucesso que não tem erro. Existe uma diferença de interpretação. Tem pessoas que elas pegam o erro
como uma falha, e elas muitas das vezes colocam aquele erro como uma barreira, e a partir daquela barreira, como uma barreira, ela não segue mais em frente. Pessoas que têm sucesso, elas usam o erro como um trampolim para o próximo passo. Então elas olham que, poxa, cara, é igual a gente no primeiro ano que a gente montou a loja. No primeiro ano, teve um vendedor que veio aqui e a gente faturou 12 mil reais no primeiro mês, né, que eu falei. Cara, teve um vendedor que veio aqui, ele é mais do que eu, acho. Ele vendeu pra gente 20 mil reais de produto, que eu vou falar bem a verdade para você, até uns 2 anos atrás aqui eu ainda tinha ele. Foi um negócio assim que foi um aprendizado tão grande, foi um erro tão grande que a gente fez, só que foi um aprendizado, que nunca mais a gente fez aquilo. E isso acontece corriqueiramente. Uma vez a gente errou que comprou o produto errado e a gente, beleza, passou por aquilo, aprendeu e foi para o próximo passo. Depois a gente tinha uma loja de produtos mais populares, né, de calçados mais populares. E a gente pensou assim, poxa, por que a gente não vai ter uns produtos mais top? Falou, vamos comprar, vamos colocar aqui na loja. Aí a gente comprou Adidas original, a gente comprou Coca-Cola original, a gente comprou alguns saltos de uma outra marca chamada Di Valentini, que é muito top também. Colocamos aqui na loja, a loja não deu conta de pagar. O que aconteceu? A gente ficou sem fluxo de venda e a gente não conseguiu honrar os compromissos. E o que acabou acontecendo? Dívidas. Dívidas, cara, a gente chegou a ficar devendo quase 200 mil reais. E a gente não sabia o que fazer. E aí teve mais um aprendizado. Como lidar com dívidas. Por quê? A gente errou, mas não parou no erro. A gente pegou aquele erro e falou assim, cara, Deus abriu essa porta pra gente, nós demos uma errada aqui, beleza, mas o que nós vamos fazer? Vamos aprender. Aí, às vezes, tem pessoas próximas da gente que ajudam também em algum conhecimento, alguém já passou por isso, alguém tem uma experiência nisso. E a minha sogra, ela tinha passado por essa experiência de ficar devendo e tal, e ela auxiliou, a gente deu algumas dicas de negociação e tudo mais. E a gente praticamente 2 anos pagando dívida. E quando você está pagando dívida, não sobra dinheiro para você crescer e desenvolver. Mas, cara, não tem problema. Você está aprendendo. Foi mais um passo dado para frente, para você se tornar uma pessoa de sucesso. Porque se você pegar qualquer pessoa que tem sucesso, o cara não chegou lá do dia para a noite. Você pode ter certeza absoluta que o cara não chegou do dia para a noite lá. Teve um processo para ele chegar lá. E às vezes as pessoas querem atalhos para chegar no sucesso. Não, eu só quero estar lá no pico do monte. Cara, é engraçado. É engraçado, eu não tinha essa percepção. As pessoas falando isso e eu comecei a perceber. A gente começa a analisar, né? Se faz sentido que as pessoas falam ou não. Que é tão difícil para você chegar no topo do monte, mas mais difícil do que chegar no topo do monte é você se manter lá. Por quê? Porque, cara, quem está no topo do monte, ele está em destaque, ele está lá na ponta, tá todo mundo aqui ó, olhando, todo mundo por debaixo está olhando, você está em destaque. E quem está lá na ponta do monte, se está em destaque, vai levar pedrada também. Pode ter certeza que vai levar pedrada. Vão falar, vão criticar, vão tudo. Mas você não tem que levar em consideração nem quem fala bem e nem quem fala mal. Sabe por quê? Quem fala mal muitas vezes quer te desanimar. Você fica sem perspectiva, desanima, quer voltar para trás e tudo mais. E muitas das vezes quem fica elogiando muito também, você acha que você já é o cara, você é o bichão. E você não vai procurar mais conhecimento, você não vai procurar mais crescer, desenvolver, e você não vai para o próximo estágio, para a próxima etapa. Então, não deixa nem os elogios demais e nem as críticas demais. Você tem que saber dosar isso. E esse aprendizado é um processo de você conseguir sair de um lugar que você não era nada, que você não tinha nada, e começar a desenvolver em direção a você ter algum conhecimento e conseguir algum resultado. Até esses dias atrás, conversando com o Herbert, pessoalmente, a respeito de alguns assuntos
que é sobre você dentro da sua vida. Tem dois tipos de pessoas, basicamente. Aqueles que ganham tudo de mão beijada e aqueles que têm que ralar por tudo. Só que, o que eu percebi? Que aquela dificuldade que meu pai não queria deixar eu passar, que ele queria evitar na minha vida, muitas das vezes me deixou sem conhecimento em cima daquela situação. Se o seu pai, por exemplo, não deixa você lidar com dívida, se o seu pai te dá tudo de mão beijada, se ele quer, não, fala assim, eu não quero, eu passei por isso, não quero que meu filho passe. Mas é justamente isso que não deve ser feito. Por quê? Porque é a dificuldade que gera o crescimento, é a dificuldade que gera a experiência. Não adianta você querer falar assim, poxa, eu tenho 50 anos de idade e eu quero dar o melhor para o meu filho e tal. Porque, cara, se ele não tiver a experiência, passar pelo processo, não adianta que você não vai conseguir cuspir tudo, vomitar em cima dele todo o conhecimento que ele não agrega. Ele não aceita. Não aceita. Quem aceita é só quem passa pelo processo e que vai dar valor naquilo que ele está passando. Então, esse crescimento foi através das dificuldades. Não de você rejeitar a dificuldade, de olhar para ela e falar, cara, não pode, tá errado, porque o fulano tá tendo esse resultado, porque esse clã tá sendo assim, porque Beltrano tá sendo assim, porque o cara deu certo, porque isso, que aquilo. Olha para a história do cara, vê se foi de mão beijada. Não foi, cara. Quem eu lembrei agora foi o Rick Chester. Poxa, o sucesso dele do dia para noite, tá, beleza. Mas a virada de chave é uma coisa. Só que e a bagagem que o cara tinha para trás? Quantas vezes o cara comprou água, foi lá vender, foi ler, foi agregando aquele conhecimento? Porque uma coisa que acontece é que, às vezes, a oportunidade surge na sua frente. Só que tem duas situações. Tem vezes que você vê a oportunidade, mas você sabe que você não está à altura de abraçar aquela oportunidade. Que se você abraçar, as pessoas vão ver que você não tem a capacidade para abraçar aquela oportunidade. E tem pessoas que se preparam muito, mesmo não tendo certeza do que vai acontecer. Mas quando chega a oportunidade, ela abraça e ela é muito maior do que aquela oportunidade e ela cresce rápido por causa disso. Porque ela já tinha uma bagagem por trás. Então, eu acredito que o primordial é, quando aparecer um problema, cara, você não pega e evita o problema. Deixa, não quero, não. Cara, você pega o problema na tua mão, coloca ele no teu colo assim, fala problema, nós só vamos sair daqui a hora que nós resolver isso daqui. E é assim, de passo em passo, resolvendo um problema de cada vez, que a gente consegue chegar em algum lugar. Thiago Pérez deixou até quero deixar um abraço pro Thiagão aí, uma mensagem. As dificuldades são muito difíceis de serem digeridas, mas necessárias. O aprendizado exige muita maturidade e esse compartilhamento de experiências é fundamental. Parabéns. Valeu, Thiagão, obrigado por prestigiar a gente na live aí. E essa questão aí tem algumas citações fazendo aí um paralelo da história que você contou. Um dos dizeres que é bem legal, falando sobre a criação, né? Eu passei por essa dificuldade, porque eu tive, quando criança, infância e tal, tive muitas coisas. Mas tem uma frase do Bruce Lee que vale muito a pena lembrar ela, que ele diz assim, que eu não quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, eu quero ensiná-lo tudo que nunca me ensinaram. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, como o Thiago falou aí, essa troca de experiências é muito importante. Porém, existe dois tipos de pessoa. As que aprendem, vamos falar assim, 3 tipos. As que erram e não aprendem, as que aprendem com os próprios erros e as que aprendem com os erros dos outros. E essas são as que mais crescem. Por quê? Porque elas têm uma facilidade de aprender com os erros dos outros. Não precisam cometer erros para aprender. Né? E isso é um diferencial do ser humano, né? Porque a gente tem a escrita. Então, quando a gente está lendo um livro
e tal. Por exemplo, eu estou terminando um livro agora que é Empresas Feitas para Vencer. É muitos erros que tem compilados ali das empresas de comparação direta que entregam para você assim, fala, cara, isso aqui não pode acontecer, isso aqui é errado, você vai chegar nessa situação. Então, a partir do momento que a gente começa a ler, começa a pegar os erros das outras pessoas e aplicar na nossa vida, a gente aprende com os erros dos outros, e é onde a gente acaba evoluindo mais rápido, né? Exatamente. Perdoa aí que eu engasguei. Justamente o que eu vejo sobre livros, cara. Eu tenho alguns aqui, ó. Praticamente eu li todos, só não li uns 4 aqui que eu já comprei para sempre deixar reserva e lendo com. Se eu termino um, já leio o outro, né? O último que eu li, eu terminei hoje, é esse aqui, ó. O Gestor Eficaz. Por que que eu leio? Porque, cara, na minha percepção, o que que é um livro? O livro é um cara especializado em alguma área. O cara tem 20, 30, 40 anos de experiência e ele está passando para você tudo mastigado e você consegue absorver aquilo ali dentro de 15 dias, um mês. Como que você vai conseguir absorver tanto conhecimento dentro de tão pouco tempo? Não existe outra forma. Então o livro é um tesouro muito grande. Você pegar um conhecimento acumulado de alguém e você conseguir absorver dentro da sua mente. Lógico, e nem tudo que as pessoas falam vai fazer sentido para você em um determinado momento. Mas, cara, filtrando, você colocando em prática, porque também é importante não só ler livros, mas pegar os livros, conhecimento e colocar em prática, porque senão não adianta nada. E assim, cara, de tijolinho em tijolinho, de conhecimento em conhecimento, você consegue agregar em muito no seu próprio negócio. Inclusive... Até porque princípios, independente de onde você esteja, são princípios sempre, né? Exatamente. Quando a gente fala de princípios, eles não são temporais, eles são atemporais. Então não interessa se é em 1900 ou 2100. Vai funcionar igual. Porque se trata de princípios de funcionamento. É esse que é o interessante. Agora, se você levar em consideração coisas temporárias, moda e tal, não tem como você agregar muito, porque pode ser que funcione hoje, mas ano que vem já não funcione mais. Até eu quero deixar aqui uma indicação de um livro, Paixão por Vencer, do Jack Welch. Quem não sabe, o Jack Welch foi o CEO, muitos anos CEO da GE, General Electric. E, cara, esse livro é top. Foi um dos livros assim que me deu um insight sobre o conhecimento. E o Jack Welch, ele escreveu esse livro, não sei se é ele ou se é alguém que escreveu, enfim. Ele já era de idade, tinha lá seus 70 e poucos anos. E top demais o livro. Rafa, vamos lá continuar aqui. Quais foram, nesse período, nessa jornada, né, quais foram as maiores dificuldades que você passou com a loja? Você já contou aí do processo de dívida que acabou entrando devido ao fluxo de caixa e tudo mais, mas outras dificuldades que você teve? Tem uma frase que ela limita muito o nosso conhecimento, que ela te trava, que ela te bloqueia. E essa frase ela é simples, são 3 palavrinhas só. Essa frase é eu já sei. Quando você fala eu já sei, automaticamente o seu cérebro ele bloqueia qualquer novo conhecimento. E uma das grandes dificuldades, não só minhas, mas eu acredito que da maioria das pessoas, é admitir eu não sei. Você não saber a respeito de alguma coisa. Quando você, por exemplo, que a gente foi lidar com compras, falar assim, cara, eu não sei lidar com compras. Ou eu não sei a respeito de finanças empresariais. Por quê? A partir do momento que você admite que você tem um déficit, uma deficiência, uma dificuldade, você busca o conhecimento. Mas enquanto você não admite isso, você fica naquela falsa ilusão que você consegue, de que você é bom, de que você pode, de que você vai dominar. E quando você chega, é como se você pegasse, hoje você não faz nada,
mas você é um super fã de UFC. Você assiste todas as lutas. Fala, cara, por que o cara não deu um soco assim? Por que o cara não deu essa rasteira assim? Por que o fulano faz? Por que o ciclano faz? Por que não deu uma voadora de joelho no começo já e acabava com tudo? Aí, você que é um super especialista de UFC, aí você pega e um dia o cara te convida para fazer uma luta. Aí você fala assim, cara, eu já conheço todos os passos, já conheço todas as armas e não sei o que lá e tal, só que você nunca aplicou. Aí você chega na luta, o que você vai fazer? Você vai levar um cacete, você pode ter certeza. E aí, quando você leva um pau assim, aí você fala, cara, realmente eu achei que eu sabia, mas eu não sei nada. E aí, nesse momento, você fala assim, eu preciso buscar um conhecimento extra. E é nesse momento que você começa a desenvolver. Quando você percebe a dificuldade que você tem em determinado assunto. Mas é interessante que a gente não precisa chegar nesse ponto, cara. Só que às vezes a gente é tão arrogante, a gente é tão sabidão, que a gente precisa chegar nisso para a gente poder voltar um passo atrás. Então é melhor a gente dar um passinho para trás e falar assim, cara, eu acho que eu não tenho tanto conhecimento assim nessa área. Vou conversar com fulano, vou conversar com o Beltrano, vou fazer uma mentoria, vou buscar um conhecimento, vou ler um livro, vou ver uns vídeos a respeito. Porque se você tentar fazer na cara e na coragem, você vai levar um tombo. Se você não busca conhecimento, você vai levar um tombo. Você pode ter certeza disso. Então, acho assim que a maior dificuldade nossa é assumir as nossas deficiências. E a gente não precisa ser bom em tudo, cara. A gente não precisa dominar o mundo. E até uma questão que se fala, né? Pode ser que alguém concorde, pode ser que alguém não concorde. Mas eu comecei a perceber que faz sentido. Tem alguns que dizem assim, tem até uma frase que diz, foque no que você é bom, delegue todo o resto. Nós que somos empreendedores, que temos negócio, não funciona tão bem assim. Por quê? Porque, cara, se você está à frente de um negócio, não tem como você, vamos supor que você é bom em finanças, você só fazer o financeiro e delegar todo o resto. Você precisa saber do financeiro, você precisa saber de vendas, você precisa saber de RH. Você não precisa ser especialista em cada uma das áreas, mas você precisa ser um generalista. Você precisa saber os pontos principais de um DRE, por exemplo, os pontos principais de fluxo de caixa, de compras, de vendas, de atendimento. Por quê? Como que você vai contratar uma pessoa se você não conhece nem o básico do que você vai precisar? Então, a gente que tem negócio, a gente precisa ser mais generalista do que especialista. Você sendo generalista, você entende um pouco as dificuldades. Então, você começa a entender que você tem dificuldade em determinadas áreas. E aí, o que você faz? Ao invés de você se especializar naquela área, você contrata um especialista para aquilo. E o cara vai fazer muito melhor do que você. Só que você consegue fazer a gestão dele. Por quê? Porque você entende os pontos principais do negócio. Então, eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. A gente buscar ser mais generalista do que especialista. Eu até ia te fazer uma pergunta agora, até caso você queira responder, mas tem muita coisa que você já falou aí. Já é essas dicas, né? Hoje, quando alguém pensar em empreender, quais são as dicas que você daria? Passando pelo que você passou, a história que você tem. Cara, primeiro de tudo, quem quiser empreender tem que ter visão de oportunidade. Tem que ver alguma oportunidade. Como é que você vai ver sobre oportunidade? Você vai, por exemplo, num restaurante e você teve um atendimento ruim. Tá faltando mercadoria no mercado que você foi.
ou levou o carro na mecânica, o cara te atendeu mal, não tem as peças, demora para atender, demora para entregar. Tudo isso são oportunidades de melhoria dentro de um estabelecimento, que às vezes você participou. Você foi no açaí, o açaí estava meio derretendo, o cara não troca o freezer faz tantos anos. Então, assim, você vai percebendo que tem áreas, serviços ou produtos que você usa que não estão de acordo. Ou então, falta algum determinado serviço na sua cidade, no seu bairro. Às vezes, tem uma farmácia, mas a farmácia é muito longe. Quem sabe se você montasse uma farmácia próximo, seria... Então, trabalhando nesse sentido, visão de oportunidade, eu acho que é o primeiro ponto, porque não adianta você querer montar um negócio, você falar assim, não, eu vou dar certo porque eu sou melhor que todo mundo, sendo que você nem experiência não tem. Tem que ter um ponto de apoio, tem que ter cara, aonde eu vou me posicionar? E aí você começa um trabalho em cima disso. Eu acho que o primeiro passo é visão de oportunidade. Tá? Tem uma dica que eu quero deixar aí, que é uma coisa que o Warren Buffett fala, né? Que ele fala que ele não investe no que ele não conhece. Eu vou fazer um adendo aí para quem quer montar um negócio, na verdade. Não é que não invista no que você não conhece, mas aprenda para investir, aprenda para montar um negócio. Porque assim como, no caso, o Rafa, talvez se tivesse estudado um pouco mais, tivesse buscado um pouco mais quando foi montar, talvez não passaria por alguns problemas ali na montagem da loja, estoque e tudo mais. E assim como aqui na loja também aconteceu, né, quando a gente montou aqui em Cascavel, cada mercado é diferente. Quando você vai montar um comércio, o produto que vende em Cascavel não é o mesmo que vende em Moarama, que tem 150 quilômetros de distância. Então, na época, quando a gente veio montar aqui em Cascavel, a gente trouxe uma gama de produtos que eram produtos de alto giro lá em Moarama. Um exemplo disso eram as barras circular, né, as Monarch barra circular. Na época a gente chamava de barrosa, tinha 72 raios, e a gente trouxe muita bike dessa. Chegou aqui em Cascavel, esse produto ficou parado na loja 1 ano e meio. Né? Não tinha cultura da cidade de venda desse produto. Né? E já era um mercado que a gente conhecia. Né? Eu mexo com bike desde que eu nasci. Né? Enfim, mesmo conhecendo, cada mercado tem as suas variantes. Né? Então isso é um adendo muito importante da gente ficar ligado. Então, antes de montar um negócio, aprender sobre o negócio e sobre a região que vai montar, eu acho que é muito importante. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Podemos seguir? Isso aí é bem importante, tá, Herbert? Inclusive, a gente está aqui, a loja 1 da loja 2 é 90 quilômetros. Tem produtos que vendem aqui que não vendem lá. E tem produtos que vendem lá e não vendem aqui. Então, nunca vai ser homogênea a sua venda de produtos. Tem produtos que funcionam em determinada área e tem outros que não funcionam. Tá? Então, só que tudo isso aí é aprendizado, é teste, é colocar para rodar para ver como é que funciona. Tem outro ponto, que é um ponto assim que, cara, até agora em janeiro eu fui lá no acelerador empresarial, né? Até essa plaquinha aqui é do acelerador e esse ursinho aqui também é, ó. E essa bolsa aqui também. Muito top, né? Quem puder ir. Não é barato. Até a minha intenção de ir no acelerador foram duas. Tá? Uma, que com certeza, né, é para trazer conhecimento e aplicar dentro do meu próprio negócio. E o segundo foi para trazer conhecimento para quem quer aprender algo diferente, para quem quer crescer de verdade aqui no perfil. Então, transbordar esse conhecimento, não guardar ele só para mim, mas passar adiante, porque eu sei que tem muita gente que também quer crescer. E um dos pontos que foi batido muito forte lá, que se a gente parar para analisar, quem tem negócio, faz todo sentido, às vezes a gente fica muito ansioso por crescer e fazer, e processo, não sei o que, pá. Só que tem um ponto anterior
que é extremamente necessário, que é o ponto que eu vou falar. É sobre vendas. A venda é como se fosse o sangue do negócio. Não existe negócio nenhum sem vendas. E às vezes ficar divagando sobre o futuro, porque eu vou crescer, porque eu vou isso, porque não sei o quê, pá. E aí você vai ver de venda. Não tem venda. Fraco. O negócio não anda. Cara, o primeiro passo para você ter um negócio saudável é ter vendas. Se você não tem venda, cara, para de ficar querendo criar aleatoriedades aí e foca na venda. Se especializa um pouco na venda, aprende sobre vender, como abordar cliente, sobre linguagem corporal. Linguagem corporal é extremamente necessário, cara. Faz muito parte da venda a linguagem corporal. Até foi semana passada, se não me engano, eu dei um treinamento aqui para as meninas e falei sobre uma questão. Cara, quando eu fui abrir a loja lá de Viena, fiquei com sede, eu falei, vou numa lanchonete aqui comprar uma água, né? Aí, como a gente sempre vai fazer o que a gente faz, né? Falar com as pessoas e tal, conversar, se comunicar. Aí eu cheguei lá na lanchonete e falei assim, bom dia, tudo bem? Eu queria uma água com gás. Aí a mulher pegou, com a cara assim, ó, virou, pegou a água no freezer, colocou na mesa assim, R$2,50. Velho, eu fiquei aqui, eu falei, cara, o que essa mulher tá fazendo aqui nesse comércio, velho? Vou ter que abrir um restaurante. Nunca mais eu fui lá comprar água. Nem nada. Não compro mais nada lá. E eu dou esse exemplo para as meninas porque, cara, uma premissa nossa aqui dentro do negócio é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Como é que você gostaria de ser tratado quando você chega numa loja? Você gostaria de ser tratado desse jeito? Não. Então, por que você vai tratar os outros desse jeito? Então, a gente precisa saber sobre vendas e essa linguagem corporal, sorriso, quando você vai atender, cara, sabe, ser uma pessoa receptiva. Isso faz toda a diferença dentro do seu negócio, principalmente no começo. Cara, tem umas coisas assim que a gente vê que a gente desacredita. Tem uma lojinha aqui na frente da loja que o pessoal, presta atenção, cara. Os caras foram para o Japão, se invernaram lá para dentro do Japão. E vai, e trabalha dia e noite para ganhar dinheiro, dorme pouco, não sei o que, vai. Cara, você imagina como é que é o ralo dos caras que vai para o Japão para trabalhar. Não é brincadeira. Aí eles vieram para o Brasil com dinheiro no bolso e falaram, não, vamos montar um negócio. Beleza. Eu acho que o mais interessante é isso, cara. Você fez um capitalzinho, você colocar dentro de um comércio e fazer aquele capital crescer. Né? Nada mais justo do que isso. Só que, cara, você pensa, os caras foram para o Japão, ralava dia e noite, noite e dia, para fazer um extra lá. Aí chegaram aqui, os caras alugaram o salão e ficou 3 meses fechado, pagando aluguel. Falei, cara, esse negócio tá demorando demais para abrir. Mas beleza, né? Os caras nunca tiveram comércio. Tá bom. Aí eles abriram dia 15 mais ou menos de dezembro. Eu falei, putz, cara, os caras perderam metade do mês de dezembro, que é o melhor mês de venda. Tá bom. Quando chegou, presta atenção, cara. Quando chegou em janeiro, você acredita que eles fecharam o mês inteiro? Eles pegaram férias em janeiro. Abriram 15 dias em dezembro, janeiro fecharam o janeiro inteiro. Eu falei, não acredito que eles estão fazendo isso. Aí quando chegou em fevereiro, eles abriram. Mas é tipo assim, abriram um dia, aí no outro dia abriram meio período, aí no outro dia abria de manhã. Aí eu falei, cara, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo, não vai aguentar. Porque um dos pontos primordiais dentro de quem está começando um negócio é consistência e persistência. Você tem que ser consistente e persistente por quê?
você não sabe, igual a gente conversou, que produto que vai vender mais. Você não sabe qual é o tipo certo de cliente que você vai atender. Às vezes você abre uma loja, por exemplo, igual o Herbert falou assim, de bicicleta, vendendo barra circular, mas os caras não querem barra circular, os caras querem bicicleta de corrida. Você consegue vender tudo, mas quando você começa o negócio, se você não tiver consistência e persistência, você não tem aquela percepção de produtos que estão vendendo mais. E aí você não consegue direcionando, opa, tá dando mais certo por aqui, aí daqui a pouco você dá uma arrumadinha aqui, até que o negócio começa a encaixar e começa a fluir. E até fluir, que é aí que você começa a ganhar dinheiro, demora um tempo. Não é do dia para a noite. Só que se o cara no começo não tem persistência e consistência, ele não vai chegar nesse ponto. Não vai dar certo. Então precisa... Cara, se o cara trabalha como funcionário, o cara vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, trabalhar de garçom, trabalhar de limpador de chão, de pedreiro, de auxiliar, o que seja. Cara, por que você não faz isso aqui no Brasil? Por que você não monta o teu negócio e faz isso aqui? Porque, cara, você vai ter o mesmo resultado, velho. Não é que, lá fora o dólar tá 5 para 1. Cara, beleza, eu entendo. Só que você rala aqui o tanto que você rala lá, porque eu tenho certeza que se você ralar aqui o tanto que você rala lá, você também vai fazer dinheiro aqui. Pode ter certeza. E quem monta negócio, no começo, até o negócio engrenar, é desse jeito. Ó, para vocês terem ideia, quando a gente foi ampliar aqui a loja, duplicar ela, a gente foi montando e à noite passamos e tal, arrumando a loja. A gente teve que... Sabe que horas nós terminamos de montar a loja aqui? 3h30 da manhã, fomos dormir às 4 da manhã, para 7h30 tá com a loja aberta. É difícil? Cara, é ralo, mas é o começo. O começo é a gente que tem que colocar o peso nas costas aqui, ó, e fazer o negócio acontecer. É desse jeito, ninguém vai fazer por você. Então acho que esses pontos assim são primordiais. E mais um ponto, finanças. Nunca... Tem muita gente assim que começa a fazer um negócio, começa que deu R$ 200 no dia, R$ 500 no dia, fala, nossa, velho, R$ 500 no dia, tô milionário, velho. Vou meter uma parcela aqui de um carro de milão, 2 dias eu pago. Aí, pá, vai lá e compra um carro financiado, parcela de milão, só que o cara vendendo 200, que é esse valor por dia, ele não vai pagar, cara. Não vai pagar. E aí, faz dívida, e aí entra numa bola de neve, quer pagar de bonito, não deixou nem o negócio funcionar ainda, e acaba... Então, tudo tem o seu tempo. Cada coisa no seu tempo, e tudo vai dar certo. Eu acredito que isso é a base assim, para fazer o negócio funcionar. Rafa, assim, eu acho que as pessoas começam com uma empolgação, né? Sem conhecimento. Então, como a gente já deixou de dica, a primeira coisa é conhecimento. Mas muita gente abre um novo negócio e elas chegam com uma empolgação no negócio. Não, porque tal. Só que os caras esquecem que o começo, pelo menos para mim e para muita gente que eu converso, o começo sempre é difícil. Né? Eu tiro aqui, ó, Tias Bike Cascavel, uma das nossas empresas aí. Estamos aí há 14 anos de mercado. Os 3 primeiros, o primeiro ano foi prejuízo. Todo mês, prejuízo. O segundo ano, até a metade do segundo ano, foi prejuízo. O terceiro ano, basicamente, foi 0-0, foi empatado. A partir do quarto ano que começou a ter um resultado. Né? Agora, trazendo agora, né? A gente abriu recentemente a Dias Moto Peças. Né? Recentemente aí, tem 1 ano e meio. E 1 ano e meio a gente não atingiu ainda o ponto de equilíbrio. Né? Enfim, o comércio é difícil, até você acertar os pontos, até a galera da região, da cidade conhecer você criar um vínculo com a sociedade, uma comunidade, é difícil. Então, essa questão
Assim, eu bato muito isso. Eu acho que já é algumas lives que eu falo isso. Essa questão da boniteza do empreendedorismo, a visão romantizada, parece que saiu de um- de uma escrita de Shakespeare, né, de um livro de Shakespeare. Cara, isso é furada, na verdade. Então, a gente tem que começar com a ciência de que o início é difícil. Se você não apertar a fivela, se você não for para cima, cara, igual essa galera aí, o cara passou quantos anos lá e se o cara não criar ciência, não tomar um choque de realidade, o cara vai torrar toda a grana que ele trouxe. Já O torrou. dinheiro, uma coisa que é muito legal, que é o dinheiro não aceita desaforo. Rafa, como foi o início aí da Maricota, né? Você sentiu essa dificuldade também? Como que foi aí? Na verdade, assim, a Maricota foi um acontecimento na nossa vida. A loja antes se chamava Loja das Fábricas Calçados. Por que que a gente começou com esse nome? Porque a minha sogra tinha loja de roupa chamada Loja das Fábricas. Só que era confecções. Então a gente colocou o mesmo nome para trazer o mesmo público para a gente não começar do zero. Né? Então foi uma estratégia que a gente utilizou. Só que passando o tempo, a gente queria assim, meio que desvincular da minha sogra, por quê? Porque a gente não conseguia colocar alguns produtos melhores. Ficava muito aquela linha de produtos. E aí a gente pensou assim, poxa, vamos criar uma marca nossa? Pensei com a minha esposa, né? Vamos. Então tá bom. Aí procuramos um nome e tal, e a gente encontrou o nome Maricota, gostamos, achamos que fazia sentido dentro do nicho que a gente queria trabalhar, que era feminino, adulto, uma modinha casual, né, dia a dia. E falamos assim, vamos transformar essa loja nossa aqui em uma loja de moda feminina, só calçado feminino, Maricota. Vamos fazer isso? Vamos. Aí pegamos e fizemos isso. Fechamos a loja uma semana, pintamos a loja, trocamos o nome e aí tiramos todos os produtos adulto, masculino e tiramos todos os produtos infantis. E abrimos, colocando para rodar. O que aconteceu? Nós ficamos 15 dias abertos e tivemos que voltar tudo para trás. Foi mais um aprendizado. Por quê? O que a gente aprendeu nesse sentido? Aprendeu que não existia fluxo de venda necessário para pagar as contas da loja só daquele nicho de atuação aqui na região. Porque a cidade onde eu moro tem 20 mil habitantes. Então, eu tirei grande parte do faturamento da loja, que era o masculino adulto e o infantil. E fiquei só com o feminino. Realmente, para a gente que tem calçado, o feminino é o que mais vende. Mas, cara, foi tirado assim muito do faturamento. E aí a gente voltou atrás e deixamos a loja Maricota, só que nós colocamos Maricota Outlet. E aí ficou masculino, feminino e infantil, que é calçados para a família inteira. Então, assim, essa parte de aprendizado, cara, é constante. Às vezes você toma uma decisão, pode ser que você acerte, pode ser que você erre. Mas o que vai fazer com que você acerte mais do que erre? Buscar um pouquinho mais de conhecimento, buscar o seu concorrente A, o concorrente B, ver o que eles fizeram, se deu certo, se não deu. Ou algo que está em tendência de crescimento, entender o mercado que você está inserido e provavelmente tem maior probabilidade de dar certo. Né? Rafa, e a agilidade da ação também, né? Que nem você aí abriu 15 dias, já percebeu, pá, vamos mudar, então já mudar a rota rápido. Porque às vezes tem pessoas que ficam martelando, não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Mas, cara, até essa hora dar certo, você acaba tendo que fechar as portas, né? Tem uma frase que o Flávio Augusto falou, eu vi semana passada, se não me engano, que tem duas formas de você começar um negócio. Uma forma é com muito conhecimento e pouco dinheiro, e a outra forma é com muito dinheiro e pouco conhecimento. Porque se você tiver muito dinheiro e pouco conhecimento, você pode errar o tanto que for que o dinheiro ali vai cobrindo os teus erros. E aí se você tem muito conhecimento e pouco dinheiro,
você praticamente não erra, porque você já tem experiência na área, né? Agora, se você tem pouco conhecimento e pouco dinheiro, aí o trem vai ser difícil. Rafa, vamos lá. Qual que você considera, olhando no nicho como um todo, não só o nicho calçado, mas, enfim, qual o maior erro, ou qual você considera o maior erro da galera que está começando? Achar que é fácil. Achar que é só alugar um salãozinho, colocar produto dentro e abrir as portas. Eu quero citar um erro aqui também que eu vejo muita gente cometendo. Assaltar a própria empresa. Né? É, Então justamente. o cara entra, Ali, né? foi o que você falou aí. Né? O cara entra, vende R$ 500 e acha que aqueles R$ 500 é dele, né? Pega e bota no bolso, faz a parcela, enfim. Isso é um erro que eu considero muito grave e que muita gente comete, por incrível que pareça, né? Misturar a conta pessoal com a conta empresarial, né? Isso é um erro gigantesco. Isso afeta diretamente o fluxo de caixa da sua empresa e a empresa pouco caixa, pouco dinheiro, pode ter certeza que a empresa não vai dar conta de bancar os seus luxos. Pode ter certeza. Ô, Rafa, eu quero mudar um pouco de assunto aqui. Eu queria falar um pouco sobre ambiência, né? Até a gente trocou uma ideia o dia que você veio aqui sobre ambiência. E até para contextualizar essa coisa, eu quero contar uma história que aconteceu recente. Lá em janeiro, na virada do ano, eu resolvi um pouco investir um pouco mais em ambiência. Por quê? Porque o ano passado foi um ano de investimento interno, muito trabalho interno, né? Vamos falar assim, sem networking. Até a live da semana passada foi com o Edinho Milanese, a Chave Network, e inclusive tá lá no Spotify, no HFcast, o episódio com o Edinho. Mas enfim, voltando aqui, eu resolvi virar essa chave. Fiz alguns contatos, conversei com o Eliseu, da Filatobene, um grande amigo, com o Edinho também, trocamos algumas ideias e conectamos com mais pessoas, né? Pessoas que eu não conhecia e já se tornaram grandes amigos, né? Como o Giovanni Dota e o Giovanni Stumpf, o Thiago Dota, né? Então, caras assim que estão num nível acima, né, que agregam para a gente em conhecimento e desenvolvimento também aqui, né, do mindset. E esse final de semana, desde janeiro, eu estou colocando uma rotina diferente na minha vida, né? O ano passado eu já estava acordando cedo, eu acordava em torno de 6 horas. Não que isso faça diferença, galera, só para contar um pouco do contexto. A questão da hora que você acorda pouco importa. O que importa é o quanto você produz. Mas contar um pouco da minha história. E lá em janeiro eu resolvi fazer uma mudança bem drástica, né? Na verdade, assim, ano retrasado eu acordava às 9. Ano passado eu comecei a acordar às 6. Eu falei, esse ano eu quero reduzir a mesma quantidade de horas, eu quero acordar às 3. E estou acordando às 3. Mas o que acontece? Esse final de semana a gente marcou um pedal. Eu, Thiago e o Giovanni, né? E falamos, galera, vamos pedalar e tal. A princípio era para sair às 5 horas. Aí o Thiago falou, cara, eu preciso levar os meninos na missa. Não tem como ser mais cedo, né? E a gente marcou para sair com o pedal às 4. Enfim, saímos para o pedal às 4, tal, fizemos o pedal, chegamos na cidade, era algo em torno de 6h30, 6h20, né? A galera tava saindo da balada, né? Então aqui, passa aqui, tem altas baladas e tal. E a gente resolveu ir na feira comer um pastel, né? Domingo de manhã, feira aqui na Praça Wilson Joffre. Chegamos lá e foi muito engraçado, muito legal essa parte da ambiência. Chegamos e sentamos numa mesa. Uma galera atrás, porque o fulano tal, armado e não sei o que e tal. E os outros falando de balada e falando de pegação e não sei o que, não sei o que. E daí, na hora eu me toquei, mas o Thiago falou, cara, olha o que é a ambiência. Muitas pessoas dessas têm um potencial gigantesco, né? Não
não desfazendo dessa ação, né? Enfim, cada um tem a vida que merece, como diz o Paulo Vieira, né? Mas quantas pessoas dessa acabam gastando uma grana, torrando uma grana em balada, né? Até talvez o dinheiro que não tem, entrando em dívidas e tudo mais. Mas o que é? É a ambiência, né? Como já tenho ditado, me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Enfim, a ambiência eu considero muito importante e a cada dia mais eu tenho visto quanto é importante você escolher com quem você anda, escolher aonde você está sentado, a mesa que você está sentado, como você falou esses dias. Rafa, o que você tem a dizer sobre isso, sobre a ambiência? Como a gente até conversou alguns dias atrás, eu comecei a... Primeiro que eu estava em Cascavel, morando com meus pais, e os meus pais era o seguinte, o ápice da vida era ser concursado. Então, quem faz concurso nossa, tá lá no pico do monte. Só que a minha intenção nunca foi fazer concurso. A minha intenção era ter o meu próprio negócio, sempre foi. E aí eu comecei a querer caminhar nesse sentido. Só que quando eu estava lá na casa dos meus pais, eu não tinha alguém para conversar a respeito. Não tinha ninguém que eu chegasse lá e falasse, nossa, eu quero conversar, o que vocês acham de montar um negócio? Quando eu falava em montar negócio, meu Deus do céu. Não, negócio não, porque vai que não dá certo, vai que isso, vai que aquilo e tal. Então, dentro daquela ambiência, daquele ambiente que eu convivia, não existia a possibilidade de montar um negócio. Depois eu me mudei para cá, para Fátima do Sul, e a minha sogra tinha loja. Então, quer dizer, se eu falasse sobre negócio, o assunto fluía. Porque eles já tinham negócio, já estava funcionando. Só que aconteceu? Eu, desde quando eu morava sozinho, sozinho não, com meus pais, eu gostava muito de ler, né? O primeiro livro assim que eu li, que me virou a minha chave assim, foi Pai Rico, Pai Pobre. Que eu entendi um pouco a diferenciação entre investimento, né, finanças pessoais e tudo mais. E depois, cara, comecei a pensar e buscar mais conhecimento e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eles tinham negócio, eu falei, cara, eu preciso montar um negócio para mim também. E aí que a gente conversou a respeito de montar a loja e tal. Só que existia uma coisa que eu via que eu não concordava. E aí entrava, na parte de montar negócio, a ambiência era favorável. Mas na hora de expandir o negócio, a ambiência era desfavorável. Por quê? Porque eles tiveram um histórico de que não deu certo, de que pessoas acabaram passando eles para trás na questão de do negócio e tal. Então eles criaram esse bloqueio de acreditar nas pessoas. E aí eu via que eles ficavam, só eles ficavam no caixa. Não tinha alguém que pudesse ficar no caixa e tirar eles dali, dar uma liberdade, né, maior para eles. E aí eu falei para minha esposa, falei, amor, eu não concordo com isso. E quando eu tiver o meu negócio, eu vou colocar alguém no caixa. E justamente foi o que eu fiz. A gente abriu a nossa loja e eu coloquei pessoas no caixa. E o que aconteceu? Eles viram que deu certo e eles colocaram gente no caixa. E aí, depois disso, o meu cunhado montou uma outra loja e também colocou gente no caixa. Mas por quê? Porque houve algum influenciador externo dentro daquele ambiente, que foi eu nesse caso. Antes eles influenciaram eu de montar um negócio. Depois eu influenciei eles para expandir o negócio e criar ir para um novo patamar de crescimento, né? E só que depois a gente chegou numa altura que eu não conseguia mais ir para frente. E eu comecei a perceber que estava difícil. Eu não tinha como expandir mais. Eu não tinha, apesar de buscar conhecimento, de ler podcast, cara, chega uma altura que
você está no limite do seu conhecimento, você não consegue mais ir para frente. E aí, no ano passado, conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, a gente precisa crescer, mas eu não sei qual é o próximo passo. Eu até tenho noção do que eu tenho que fazer, mas eu não sei como fazer isso. E eu falei, eu preciso de alguém que me oriente. E a gente pensou assim, poxa, a gente podia contratar uma consultoria. Mas, cara, sinceramente, a gente contratou uma consultoria em 2000 e... não lembro se foi 17 ou 18, bem no começo da loja. E a gente teve uma grande decepção. A gente criou uma expectativa muito grande em cima da consultoria e não deu certo. E aí eu falei assim, cara, consultoria eu acho que não vai rolar. Não vai dar certo. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, cara, surgiu o Marcos Marques, que é do Acelerador Empresarial, e eu comecei a acompanhar ele e tal, no final do ano. E eu falei, cara, esse cara aqui parece que tá tendo resultado, hein? E aí eu percebi o seguinte, que tem uma frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu não achava que isso era muito verdade. Eu achava assim que fazia sentido, mas que não era tanto assim. Mas eu falei assim, cara, eu vou pagar para ver. E eu vi que o Marcos, ele faturou no ano passado mais de 100 milhões de reais. Eu falei, cara, esse cara tem que manjar alguma coisa mais que eu, porque se ele tá ganhando muito mais que eu, o cara tem alguma coisa para me passar. E aí eu falei com a minha esposa, a gente fechou a mentoria dele, pagamos e eu fui para lá. E cara, eu não sei se alguém aí já teve oportunidade, até se você já teve, o Herbert já teve oportunidade, falou com o Thiago. Cara, Giovanni, é muito diferente quando você conversa com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Só que tenham resultados um pouco acima de você. É muito diferente. Porque às vezes você nem quer falar, você só quer ouvir. Você fala assim, o que você pensa a respeito disso? Nossa, que é assim, porque eu já fiz isso, que eu tive esse resultado, pá. Eu vou falar só o resultado que eu tive, tá? De ter para a mentoria em janeiro, dia 28, 29 e 30 de janeiro, tá? Quando foi em fevereiro, a minha venda aumentou 30% em relação a janeiro. Agora em março, cara, sério, eu peguei essa semana para ver, eu desacreditei. A comparação de fevereiro com março, a gente já aumentou 100% a nossa venda. E por que isso? Porque foi mágica? Não. Por quê? Porque é forma de pensamento diferente. Às vezes a gente tem uns bloqueios, por exemplo, eu tinha uns bloqueios de contratar. Cara, contratar, mas eu não sei se a pessoa vai dar certo, porque essa parte eu não faço, eu dou conta disso, eu dou conta daquilo. Cara, eu não estava dando conta de nada. Não estava dando conta, porque tinha muito trabalho para fazer e eu não estou tendo mais tempo, porque eu tenho muita coisa para resolver. E aí eu peguei e falei, cara, vou contratar. E contratei uma pessoa que uma semana o cara tá aqui, muita coisa que já sabe. Mas por experiência. Porque eu entendi o que eu precisava fazer. Só que se eu ficasse só aqui, no meu mundinho, ouvindo e pegando experiências e ideias, pode ter certeza que eu não tinha nem saído do lugar. Porque daí você vai... Sabe o que acontece? Às vezes a gente vai conversar com alguém e aquela pessoa, você pode ter certeza, se você fizer a conta, vai dar certinho. Eu não sabia disso, tá? Mas pega as pessoas, as 5 pessoas mais próximas de você e faz um cálculo. Tenta descobrir quanto que elas ganham por mês ou quanto que as empresas delas faturam e quanto que a sua empresa fatura. Vai dar, em média, de 20% a mais ou a menos do que você. Não vai fugir disso. E eu estava nisso, eu não conseguia sair disso, nem para cima nem para baixo, não conseguia sair disso.
E aí eu mudei a mesa que eu estava sentado. Eu estava numa mesa sentada aqui, faturando X, e eu fui para a mesa de um cara que está faturando 100 milhões. Cara, a conversa é outra. Os bloqueios que você tinha aqui, lá não existem. Não existem. Então você começa a ter outra visão de negócio, outra visão de mundo. E você começa a perceber que às vezes algo que te bloqueava lá era justamente por aquilo que você não estava dando os próximos passos. Mas o cara lá, ele está tendo resultado, ele fez. Cara, você fala assim, cara, é impossível. Se o cara está fazendo isso, está tendo resultado e eu não fazer, e não tem resultado também. E uma coisa que eu percebi, cara, é que tudo é simples. Você não precisa fazer nada complexo. É tudo simples. Só precisa ser feito. Igual eu falei da questão da lojinha aqui, que até já fechou a lojinha aqui do pessoal do Japão. Cara, se eles tivessem feito simples, cara, só abrir, vamos supor, das 8 às 6 e atender as pessoas normalmente. Não precisa fazer nada muito vultuoso, nenhum evento, nossa, tudo lindo. Aos poucos vai entrando mais cliente, vai crescendo, vai vendendo, vai fazendo, vai melhorando. Chega uma hora que, cara, que você começa a ter resultados bons, sabe? Não faz sentido. Então, eu mudei resultados mediante a mudança de ambiente. Isso foi um ponto primordial dentro do meu negócio, principalmente nesse ano. Até aqui, ó, quem acabou de entrar aqui foi o Vitão. O Vitão, a gente vai fazer live agora segunda-feira que vem. Cara, a gente se conectou, a gente conversou e é muito interessante quando a gente conversa com pessoas que têm visão para frente, têm mais resultados. É totalmente diferente. Tem até o livro, aquele livro lá do Napoleon Hill, Pensa em Riqueza. Ele fala a respeito de mastermind. O que é o mastermind? É um grupo de pessoas que trocam ideias entre si, como se fosse um grupo de conselheiros. Mas conselheiros alguém que na área. Não é um parente, um fulano, um vizinho, que você vai falar assim, cara, eu estava pensando em abrir uma outra loja, estava pensando em abrir um negócio. Falar, ih, cara, nessa crise, nossa, com esse Covid aí, vixe, rapaz, não faz isso não, fica lá na tua empresa, fica lá no teu servicinho, fica de boa lá, porque você tem que esperar isso passar, não sei o que, cara, você desanimou. Você nunca mais vai querer ir para frente. Então, uma dica aqui, tá? Uma dica. Só peça conselhos ou só aceite conselhos de pessoas que têm resultados acima dos seus ou que já estão no lugar que você gostaria de estar. Pessoas que têm resultados iguais ou inferiores aos seus, você não precisa ouvir. Por quê? Porque se eles não estão aonde você quer chegar, o que eles podem agregar na sua vida? Na maioria das vezes é só achismo. Então acho que é isso, Herbert. Mano, vamos lá. Existe um passo a passo aí, jogo rápido. Qual um passo a passo para a pessoa mudar de ambiência? Ou para ela se ligar que ela precisa mudar a ambiência? O que você fala assim, cara, isso, você tem que, se você perceber isso, você tem que trocar de ambiência. É bem simples. Quando você for a pessoa mais inteligente ou com mais resultados na mesa, mude de mesa. É isso. Então, se você está num ambiente que não consegue agregar nada mais, cara, muda de ambiente. Tem até o Edinho, eu fui conversar com o Edinho também, no final de semana, e ele falou a respeito de uma situação. Ele falou assim, cara, esse negócio de ambiência faz muito sentido. Ele falou assim, tinha um cara lá que era amigo dele, contato. Ele falou assim, Edinho, vamos jogar golfe? Cara, quem que joga golfe? Fala pra mim. É só quebrado?
É só milionário, não é milionário, velho? Aí o Edinho, ele falou assim, cara, pensou, né? Velho, eu não sei jogar e eu não tenho equipamento. Mas ele falou assim, não, vamos, cara. Só que eu não tenho equipamento. Falou pro amigo dele, né? Ele falou, não, vamos lá que eu te empresto. Aí ele pegou e partiu. E o que aconteceu? Ele entrou num ambiente totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. E começou a se relacionar com um, com o outro e tal, só cara da alta sociedade. Ele falou assim que ele saiu de lá do primeiro dia, ele já entrou não sei se foi na OLX, onde que foi, ele já começou a procurar equipamento de golfe. E aí ele achou um cara que estava assim, naquele desapega, por R$ 400 lá em Maringá, falou assim, cara, vou comprar, manda pra mim e tal, e acabou comprando do cara, o cara mandou, e ele, na outra vez que ele for jogar, ele já tinha equipamento. E aí ele começou a fazer um networking ali, conversando, relacionamento e tal. Acabou que o quê? Acabou que o Edinho virou sócio de um loteamento de R$ 12 milhões num daqueles caras. Por quê? Porque ele mudou a ambiência. Então, cara, se você quer mudar a sua ambiência, se você quer mudar as pessoas que estão à sua volta, faz alguma coisa diferente em direção aonde você quer desenvolver. Cara, se você tem condições de jogar golfe, vai lá jogar golfe. Ou vai jogar tênis. Tênis também, quem que joga tênis, cara? É só os caras que têm grana, entendeu? Então, se você quer ter resultados acima da média, faça algo acima da média. Se você não quer ter resultados diferentes, tenha ações diferentes. Eu acho que esse é o ponto. Mano, a gente tá com 1h21 de live. Vamos fazer aqui na parte das mensagens, né, um bate-bola, jogo rápido. Um plim-plim, né? Vamos lá. Com a sua experiência sobre a maricota, né? 4 dicas para quem quer começar o negócio hoje. 4 dicas rápidas, assim. Pá, pá, pá. Primeiro, encontre uma oportunidade. Segundo, busque informação a respeito. Não é assim, ficar planejando 1 ano para fazer o negócio. Até ter uma ideia, assim, depois eu vou contar, tá? Sobre como pegar mais conhecimento rápido. Então, busque oportunidade, busque conhecimento, saiba sobre vendas e marketing. Vendas. Tipo, vendas é uma coisa, marketing é outra. Tem que aparecer. Então, acho que esses 4 pontos são extremamente importantes. E agora, voltando com relação ao ponto de você ter mais conhecimento, tem uma dica bem massa do Tim Harv Eker, que é dos Segredos da Mente Milionária, que ele falou uma dica de como você conseguir conhecimento. Até o Fred entrou aqui, ó. O Fred é o top dos empreendedores aí. O Fred, ele era diretor do Mercado Livre, parceiraço nosso aí. Vendeu 2 empresas, cada uma por 35 milhões. Então, o cara domina. Mas voltando aí, uma dica do Tim Harv Eker, que é entre no jogo, entre no corredor. Como que você entra no corredor num negócio? Cara, se você quer... a dica que ele fala assim sobre padaria, que ele queria saber sobre padaria, que ele queria investir na área. Se você ler todos os livros sobre padaria, fazer curso sobre padaria, você muitas das vezes não vai ter um negócio de sucesso. Como que você vai ter mais conhecimento a respeito de fluxo do processo, fornecedores e tudo mais? Começa a trabalhar dentro de uma padaria. Por quê? Dentro de uma padaria, você vai ter acesso a fornecedores, o cara vai chegar lá para entregar coisa todos os dias, você vai ver quem que é o fornecedor, você vai ver a marca, você vai ver como é que entrega, de quantos em quantos dias, qual é o horário, como que armazena, como que vende, como que expõe. Então, cara, você entrar no corredor, você se colocar dentro de um negócio para você aprender é a forma mais rápida de você obter conhecimento a respeito de algum determinado assunto, de algum determinado nicho. É isso, meu irmão. Top, top. Mano, vamos lá.
sobre Instagram, né? Você tem criador aí de 2 perfis de sucesso, né? Deixa aí 4 dicas, mas se você quiser deixar menos ou mais, enfim, que você pode passar para a galera que quer crescer o perfil aqui no Instagram. Tá. Primeiro, você tem que ter um determinado nicho de atuação claro, definido, tá? Porque tem gente que começa lá, por exemplo, marketing digital. Marketing digital nada mais é do que uma forma de uma coisa no meio digital. O que é essa coisa? Você tem que definir o que é. Por exemplo, o Herbert trabalha com bicicleta. Ele pode fazer um marketing no meio digital, só que a área dele é bicicleta. Entende? Ou pode ser saúde, ou pode ser lifestyle. Mas, cara, não é marketing digital o negócio dele. Esse que é um grande problema das pessoas. Eu trabalho com marketing digital, marketing digital, marketing digital. Cara, parece um zumbi falando de marketing digital. Ninguém quer saber de marketing digital, cara. As pessoas querem saber de conteúdo. Qual que é a área que você vai falar? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, inclusive, dentro desse primeiro ponto, fala sobre algum assunto que você gosta, cara. Por quê? Porque vai ser leve para você falar, você vai ter interesse em conhecer mais, pesquisar mais, buscar conhecimento. Porque se for algum assunto, nossa, eu estou indo pelo dinheiro, cara, você não dura nem um mês, velho. Porque dá trabalho para crescer um perfil, dá trabalho para você desenvolver numa determinada área. Ainda mais se é uma área que você não gosta. Não vai dar certo. Então, primeiro, tem que fazer sentido para você. Escolha a área e que ela faça sentido para você, que você queira se desenvolver, tá? Segundo, busque informação a respeito, conhecimento, cara. Conhecimento sobre a área digital, como que funciona, o que você pode fazer, como que você pode desenvolver. Mas o terceiro ponto, cara, o terceiro ponto é simples, parece que é besta, mas é o ponto que as pessoas mais pecam. Consistência. Simples, consistência. É a mesma coisa de um negócio físico, consistência. Você imagina se eu tiver uma loja que eu abro dia sim, dia não. Ou um dia de manhã, aí à tarde eu fecho, no outro dia eu só abro à tarde. Cara, não funciona. Nenhum negócio funciona assim. Então, consistência é a chave para qualquer negócio, seja físico, seja digital. Sem consistência, não funciona. Tá? Outra coisa, você tenta gerar conexão com o seu público. Não tenta falar algo que você não conhece. Não tenta ser um cara que você finge que sabe empreender. Por exemplo, eu estou falando de empreendedorismo. Nossa, porque eu li a respeito do livro Pense em Riqueza, eu li o livro Mito do Empreendedor e eu posso falar a respeito. Cara, se você não vivencia de um negócio, mais cedo ou mais tarde, você vai cair. É igual o cara, um simples exemplo, né? Sobre natação. Como você aprende a nadar? Se você pegar e ler um livro sobre natação profissional, e se eu te jogar numa piscina, você acha que você vai morrer ou não? Entendeu? Vai pro fundo, igual pedra, nada igual pedra. Então, se você falar a respeito de um assunto que você não domina, mais cedo ou mais tarde, alguém vai passar rasteiro em você. Então, acho que esses 4 pontos aí, cara, são a base de qualquer negócio. Top, mano, top. Rafa, todos nós, para a gente ir para a finalização aqui, todos nós temos algo dentro de nós que nos orienta, né? Enfim, uma bússola moral, né? O que você considera que te orienta na sua jornada, né? Um norte aí na sua jornada. Cara, até teve um tempo atrás que eu fiz uma mentoria aí e esse foi um dos pontos que estava meio obscuro para mim, assim. Para mim, eu não sabia muito que direção caminhar, eu não sabia muito o que fazer, se eu estava no caminho certo, se não estava.
o que fazer, como fazer. Mas hoje, para mim, tá bem mais claro. A minha intenção é poder ajudar as pessoas, tá? A minha intenção de fazer, dar o próximo passo, ir mais uma vez para frente e tal, e não ficar onde eu tô hoje, é justamente pensando no outro. Por quê? Cara, tem vários porquês assim, mas o principal de todos é uma parte até o mandamento, o maior mandamento que tem dentro da Bíblia. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí tem o complemento disso. E é o teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, já está errado. Entende? Só que eu não sabia como fazer isso, eu não sabia que direção caminhar, eu não sabia como externar isso. E eu comecei, dentro do meu negócio físico, eu comecei a entender isso e comecei a caminhar nessa direção. Seja pelo atendimento, que eu falei, um dos pontos principais aqui é atender o próximo como você gostaria de ser atendido. Então, é justamente nesse sentido, pela regra de ouro. A regra de ouro é amar o teu próximo como a ti mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Inclusive, aqui no perfil também funciona da mesma forma. Por que eu tenho perfil? Eu comecei ele porque me ajudava, sim, mas ajudava também as pessoas. E eu não tive ninguém para me auxiliar nessa jornada de começar a empreender, de desenvolvimento. Eu tive que aprender tudo sozinho. E aí, cara, se eu tivesse alguém que pudesse ter me auxiliado, seria muito mais fácil. Então, por que que eu não posso pegar o meu conhecimento adquirido dentro desses anos empreendendo e passar para alguém? Falar assim, cara, para de dar murro em ponta de faca, para de fazer isso, vai por aqui, cara. Aqui é muito mais fácil, dá muito mais resultado. Aqui faz sentido para você, você entendeu? Então, cara, poder pegar o pouco conhecimento que eu tenho, que eu acho que é pouco, eu tenho, cara, eu quero crescer muito mais, eu quero ir muito mais para frente, tem muita coisa para fazer, mas cara, dentro desse resultado que eu tenho, eu poder pegar parte dele e ir jogando sementes, eu tenho certeza que essas sementes vão germinar e gerar fruto para as outras pessoas também. E eu comecei a perceber, cara, que isso fazia muito sentido para mim, sabe quando? Quando eu peguei e criei esse perfil aqui lá em 2016 e as pessoas começavam a comentar ou me mandar direct, falar, cara, eu apliquei aquilo que você falou e deu muito resultado na minha vida, eu queria te agradecer. Eu falei, cara, como que pode, às vezes, uma coisa tão simples que eu falei ser uma virada de chave tão grande na vida dessa pessoa? Ou então, por exemplo, uma pessoa que estava desempregada, ela chega aqui trabalhar com a gente e eu lembro que teve uma das meninas que começou a trabalhar com a gente, ela começou trabalhando com um ninho com a tampa traseira amassada. E eu via ela vindo e tal, e eu achei tão legal depois, cara, que ela chegou aqui um dia e estava com um carro mais novo. Eu falei, cara, eu tive, lógico que foi da parte de Deus que a gente abriu o negócio aqui, mas, sabe, dá essa oportunidade aqui para ela trabalhar, para ela conseguir crescer um pouco na vida e fazer algo a mais e ir para frente na vida. Então, assim, poder dividir a prosperidade, dividir conhecimento e todo mundo saborear esse conhecimento, essa prosperidade, é o que me faz querer cada dia ir mais para frente. Mano, top. Top demais. Vamos lá, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí para todo mundo que está ao vivo ou para quem vai ouvir o podcast. Para quem vai ouvir o podcast. Então, se você puder deixar uma mensagem aí. Cara, sonhe grande. Mas tem de começar pequeno, de saber que você vai começar de baixo, que vai ser difícil, mas que através de consistência, persistência
E buscar sempre um conhecimento. Se você cuidar da sua ambiência também, você tem muito o que crescer. Você tem todas as possibilidades de você chegar onde você quer. Você tem capacidade e não deixa ser influenciado por mídias, por televisão, por pessoas que já desistiram da própria vida. Porque essas pessoas influenciam na sua vida. Pensa em você, no seu futuro. Cara, eu vejo assim que Deus, ele tem um futuro brilhante para todo mundo. Deus, está escrito na palavra, que ele queria que todos se salvassem. Mas tem gente que não quer. Tem gente que procura fazer totalmente o contrário. E colhe. A lei da semeadura, ela não falha, nunca falha. Se você planta, você colhe. Seja bom, seja ruim. A terra, cara, é tão bonito da gente ver isso daí, da gente parar para analisar. A terra, ela não se importa se existe uma semente de uma erva daninha ou se é uma semente frutífera. A função da terra é somente levar a prosperidade daquela semente. E ela vai prosperar. A terra, ela não tem como voltar atrás. Ela faz prosperar aquilo que é plantado. E a gente tem a vida, é o nosso terreno de plantio. Pode plantar o que quiser. Você tá com o terreno limpo. Só que saiba escolher a semente que você vai lançar. Porque aquilo que você plantar hoje, o futuro, ele pode ser uma grande árvore frutífera ou pode ser um grande matagal cheio de espinhos. Então acho que se a gente seguir nesse caminho, vai fazer muito sentido para todo mundo. Top. Mano, quero te agradecer. 1h40 quase de live. Foi top demais esse bate-papo. Já deixo aqui um convite para outro bate-papo. Ficou muito assunto ainda para ser falado, né? E só agradecer você por participar dessa live aí com a gente. Se você quiser falar alguma coisa, agradecer a galera, fica à vontade. Cara, eu só queria agradecer também. Fizemos um convite aí e você também conversar, bater esse papo. E tentar ajudar as pessoas que querem empreender, que às vezes têm dificuldade, que não sabem como dar os próximos passos, né? Mas difícil, é difícil, mas tudo é difícil. Como diz o Flávio Augusto, existem duas dores. Existe a dor do crescimento e existe a dor da estagnação. Qual dor você prefere? Então eu escolhi estar sempre dolorido para o lado do crescimento. Já tive a dor da estagnação, de ver as pessoas prosperando, indo para frente, e melhorando e eu ficando parado. É horrível, não quero mais isso. Mas a gente sempre buscando, e o que é interessante do empreendedorismo é a busca incessante pelo conhecimento. Você é grato, mas nunca satisfeito. Isso que é interessante, você sempre tem alguma coisa para aprender. Ser ignorante a ponto de falar assim, eu já sei. O eu já sei não pode fazer parte da sua vida. Top. Mano, valeu. Quero agradecer a todos vocês que ouviram o podcast até aqui ou assistiram ao vivo até aqui. Espero vocês na segunda-feira que vem. A gente vai falar com o Giovanni Stumpf sobre lançamento e sobre marketing digital. Espero vocês segunda-feira que vem, quarta-feira, às 6 da manhã, sai o podcast. Rafa, valeu, fiquem com Deus e até mais!